Olá, meu nome é Ana Broski e eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre um negócio chamado amarre. Eu chamo de a maldição do amarre. Sabe o que acontece? A gente tem que parar com essa mania de transformar relacionamento em degustação. Não é assim que as coisas funcionam. Isso também não quer dizer que só porque eu beijei na boca eu tenho que casar e viver até o resto da minha vida com aquela pessoa. O que também não impede disso acontecer. Quer dizer apenas que antes de eu iniciar um relacionamento, eu tenho que saber se isso de fato vai ser bom ou não na minha vida. Eu tenho que conhecer outra pessoa, eu tenho que dar tempo para essas coisas acontecerem. O que a gente vê hoje é muito relacionamento descartável. Casamento que dura um mês, porque a pessoa, em vez de namorar, resolveu casar, porque a paixão era muito intensa. Tudo é muito intenso e depois o fim é tão intenso quanto o começo. E aí a gente vê esse monte de filho perdido por aí. Pra quê? As pessoas precisavam. Gente, eu não tô aqui pra julgar ninguém. Quem que é essa doida aí que apareceu querendo julgar minha vida? Se achar no direito de saber qual é o meu lugar. E o que isso tudo tem a ver com amarre? É assim, a pessoa quando tá muito apaixonada, ela acha que ela pode tudo, que aquela outra pessoa pertence a ela, que ela tem que viver aquilo até esgotar. E não é assim que a coisa funciona. Aí a gente vê a pessoa frustrada porque aquela relação não foi além do que ela estava esperando e ela se acha no direito de fazer com que aquela pessoa volte para a vida dela e fique ali, atada na vida dela. E aí ela vai lá e vai fazer um amarre. Como é que ela vai fazer isso? A internet hoje está aí para facilitar isso também. Ela vai lá e procura, tem um faça você mesmo. Se ela não quiser sujar as mãos, ela contrata alguém para fazer. Tudo vai depender do quanto ela estiver disposta a gastar para fazer. Porque ela vai fazer. Por quê? Porque não é possível que ele foi embora assim da minha vida. Aconteceu alguma coisa. Olha, com que direito que eu venho aqui falar para você disso? E o que que eu sei a respeito disso para poder ficar dando minha opinião aqui? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou contar um pedacinho da minha história para vocês. Eu sou casada, tenho 3 filhos desse relacionamento. E a construção desse relacionamento foi muito difícil. Por várias questões e basicamente por conta de 2 amarres. E eu acredito que o primeiro só aconteceu para que eu pudesse entender o segundo. Um belo dia, eu me encontrei apaixonada por um outro homem. E era uma paixão completamente cega. Ele podia fazer o que ele quisesse, que para mim estava tudo certo. E o mais incrível, eu achava aquele homem perfeito. Em função daquele homem, eu perdi amigos, tive problemas profissionais, problemas nas minhas relações profissionais, tive conflitos com a minha família. Cheguei, cheguei a passar necessidade mesmo, na parte material. E eu não entendia porque tudo sendo tão maravilhoso, as coisas não davam certo. Tudo era tão perfeito, tudo era tão maravilhoso. Por que que o mundo estava contra aquilo? Por que que tudo acontecia contra aquilo? Aí as coisas foram acontecendo e chegando num limite X que eu comecei a perceber que aquilo não fazia muito sentido, que tinha alguma coisa de errado ali. Eu comecei a querer descobrir o que que podia estar errado ali. E foi quando eu percebi que na verdade eu não estava apaixonada. Eu tinha sido enredada numa feitiçaria. Foi muito doloroso. Eu não aceitava e eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nem acreditava que isso era possível.
Sabe o que eu achava? Eu achava assim. Eu achava que o tal do livre-arbítrio me daria o direito de não cair numa cilada dessa. Eu achava assim, não, mas não tem como assim? E o livre-arbítrio, e o meu direito de tomar decisões, de saber se uma coisa tá certa ou tá errado na minha vida. Cadê esse meu direito? Como assim alguém tem o direito de me amarrar na vida dela? Eu achava que isso era impossível. Se vocês querem saber, eu nem acreditava que um amarre acontecesse. E foi então que eu entendi que, na verdade, o tempo inteiro eu tive poder de decisão. Eu pude dizer não em qualquer momento, mas eu não disse. E aí eu vou dizer para você onde é que esse amarre influencia. É assim, todo mundo tá vendo que o céu é azul e você tá vendo ele cinza. Todo mundo tá vendo que a chuva molha e você acha que ela refresca. Todo mundo tá vendo um lindo dia de sol e você tá vendo um dia nublado. É a forma como você enxerga as coisas. Então as suas decisões são suas. Mas elas são... Você não tem um parâmetro para decidir. O que acontece é que as coisas não são claras. Elas não são nítidas para que você possa tomar decisões coerentes. É isso que faz um amarre. É isso na melhor das hipóteses, tá? Isso quando você é amarrado e você vai ao encontro desse amarre. É porque quando você não vai ao encontro desse amarre, a coisa fica um pouquinho pior. Porque aí as coisas começam a dar errado na sua vida. Você sente que você tem que estar perto daquela pessoa porque nada do restante da sua vida dá certo porque você está longe daquela pessoa. Isso vai desde você ficar doente, perder emprego, perder amigos. É assim, o amarre, qualquer que seja, ele causa um estrago sem precedentes. E ele afeta não só a vida da pessoa que foi amarrada, mas todo o entorno dela. Família, amigos, trabalho. Afeta tudo. E vou dizer uma coisa pra você. Ah, mas e a pessoa que faz? Ah, a pessoa que faz. A pessoa que faz, ela esquece de um detalhe muito simples. Você não amarra uma coisa nela mesma, né? Você pode até pegar uma coisa e dar um lacinho nela mesma. Mas quando nós estamos falando de um amarre amoroso, e isso, se você pesquisar só um pouquinho, você vai descobrir que tudo que você vai fazer num amarre amoroso é tudo em duplinha. Você pode ver por quê? Porque você está se amarrando na outra pessoa. Você não está amarrando aquela pessoa no tempo e no espaço. Você está amarrando aquela pessoa na sua vida. E aí o que acontece? Você vai estragando a vida daquela pessoa para ela vir para você e ela vem. Mas ela vem toda estragada. E automaticamente você está estragando toda a sua vida junto. Sabe por quê? Perdão. Você não está só estragando a vida daquela pessoa. Você está estragando a sua junto. Porque aquela pessoa está amarrada na sua vida. Ela está atada em você. E você não está estragando a vida de um. Você está estragando a vida dela, a sua vida, a da pessoa que talvez estivesse vivendo com ela e a da pessoa que talvez estivesse vivendo com você. São, no mínimo, 4 pessoas com a vida destruída. Aí agora eu vou contar por que eu saí do outro lado. Depois de eu ter percebido o que tinha acontecido, que isso tinha me distanciado da pessoa que eu gostava, eu corri atrás do prejuízo, né? Eu fui restaurar minha vida, fui me limpar daquela porcaria toda, fui restabelecer uma nova ordem, iniciei uma nova fase da minha vida, e foi depois de eu ter me restaurado que eu tive o reencontro com esse homem que hoje é meu marido. Nós estávamos vivendo uma fase de adaptação, estávamos no início do relacionamento. E de repente eu comecei a perceber uma série de sintomas que não era padrão de início de relacionamento. Ele teve problema com bebida, ele às vezes ficava esquisito, às vezes agia
de forma grosseira comigo, nunca foi violento, mas não era mais a mesma pessoa em alguns momentos. Num momento ele era uma pessoa, no outro momento ele era outra. Eu falei, tem alguma coisa errada nessa história. São pequenos sintomas, são pequenos sintomas. Eu não sou uma pessoa anormal, eu sou igual a qualquer um, igual a você. Então às vezes a gente fica pensando, nossa, mas será que tá errado isso aqui? Não era pra mim estar aqui? Será que essa relação não era pra ser minha? Eu pus isso em prova muitas vezes e eu não entendi o que estava dando errado ali. E eu até percebi alguns sintomas, mas eu falava, mas não tinha nada que pudesse estar causando aquilo. Falei, nossa, mas às vezes é adaptação, é começo de relação. E eu, e eu não entendi, eu não achava. Eu levei um bom tempo para descobrir o que estava acontecendo. E quando eu descobri, eu surtei. Porque sabe o que acontece? Quando você descobre que é com você, você tem como limpar, você tem como tirar aquilo de você. Agora, quando você vê aquilo no seu parceiro e ele não aceita, ele não acredita, você não tem como tirar aquilo dele. É muito complicado você lidar com isso, porque quando o outro não acredita, ele vai achar que você é que tá louca. É muito complicado lidar com essa outra parte. E você fica revendo, e você fica pensando como é que você vai falar, o que você vai mostrar e o outro não enxerga. E o tal do livre-arbítrio, ele serve tanto para suas escolhas, como para decidir na hora de parar. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, se outra pessoa não quiser se limpar das coisas que estão mandando para ela, você não pode limpar ela. Não tem como você limpar essa pessoa. Porque ela não está dando permissão para você fazer isso. Ah, mas ela também não deu permissão para fazer. Eu tenho uma crença sobre isso. Eu acredito que em algum dado momento, com alguma atitude sua, você permitiu que o outro achasse que tinha o direito de subjugar você. Você abriu esse canal em algum momento. Eu não acredito que as pessoas façam maldade pra gente gratuitamente. E também não acredito que a gente provoque isso gratuitamente, é claro. Mas eu acredito que de alguma forma a gente abra essa portinha. De alguma forma. Vou dar um exemplo. Você às vezes acordou de mau humor e destratou uma pessoa. Como é que essa pessoa vai reagir? Mesmo que ela seja uma pessoa muito educada e que ela não queira responder na mesma altura para você, ela vai ser mais grosseira com você aquele dia. E às vezes você fez aquele movimento de tratar ela grosseiro sem perceber. Porque você já tinha acordado de mau humor e aquela pessoa fez uma pergunta numa hora que você não estava a fim de responder e você foi grosseiro com ela. A partir do momento que você foi grosseiro com ela, você deu o direito dela ser grosseira com você. Né? A gente faz isso constantemente o dia todo e nem entende porque as pessoas maltratam a gente. Né? A gente tem isso muito nas relações cotidianas o dia todo. Não é uma coisa aleatória que brota do dia para a noite. São pequenas coisas. Ah, mas dá o direito da pessoa tentar destruir a minha vida? Claro que não. A pessoa só é uma pessoa que não tem uma boa índole ou que talvez tenha sido mal orientada. Eu vou voltar aqui um pedacinho para minha história para você entender onde eu quero chegar. Quando eu percebi que ele estava enredado com essa... Era uma ex dele. Eu fiquei desesperado. Eu falei, não, eu não quero viver essa história. Eu não vou ficar aqui, eu não tenho que aguentar isso. E aí eu respirei, alguma coisa me travou e falou, viu, sua louca, você já passou por isso. Você não lembra não? Ele não tá vendo. Ele não tá enxergando o que você tá enxergando. Para! Você também lá atrás não enxergou. Eu parei, pensei. Naquela época eu tava tentando engravidar fazia 5 anos já.
A gente já tinha até desistido disso, já estava pensando em adoção. Eu já tinha um filho com ele e queria ter mais um, mas fazia 5 anos que a gente tentava e não conseguia. E quando eu descobri que ele tinha contato ainda com ela não morava na mesma cidade, morava até longe. Mesmo assim eu fiquei. Não foi fácil. Não foi fácil para mim. Aquele dia eu queria acabar tudo ali mesmo. Mas eu me lembrei que eu já tinha passado por uma situação idêntica. E eu consegui imaginar o que ele estava sentindo. Então eu virei para ele e falei assim: é o seguinte. Ou você gosta dela e você quer ir embora com ela. Então você é livre. Ou você gosta de mim e tá sem vergonhice, o que eu não vou aceitar. Ou você tá bem amarradinho e não sabe o que fazer da sua vida. Qual das 3 opções? É o seguinte, se for só um amarre, você vai deixar eu fazer uma limpeza em você. E eu vou deixar que eles provem pra você que isso era um amarre. Ele deixou eu fazer. E na sequência eu descobri que estava grávida. Só que eu só esperei e respirei. Porque eu já tinha vivido a situação inversa. Eu já tinha sido amarrada. Isso quer dizer que dali pra frente meus problemas foram resolvidos? Imagina, a mulherzinha transformou aquilo numa guerra. Eu passei quase a gravidez inteira no hospital. Não foi fácil. Não foi. Não foi nem um pouco fácil. Mas nós atravessamos isso juntos. Com ele do meu lado. Que a partir do momento que eu limpei e ele pôde ver o que estava acontecendo, ele ficou do meu lado, me apoiou, me ajudou e a gente brigou por isso junto. E por que eu tô contando essa história? Porque eu sei que tem alguém aí do outro lado passando pelo mesmo problema. Tem alguém aí do outro lado que tá sofrendo. E eu vi 2 amigas muito próximas passarem por isso. Só que o relacionamento delas não resistiu. O relacionamento delas foi destruído por um amarre. Eu não vou citar o nome das pessoas, mas eram amores que eram visíveis aos olhos dos outros. Causaram muita inveja. Causaram muita inveja. E talvez um gesto, alguma coisa, um detalhe que elas tivessem visto ao longo do caminho, podia ter mudado isso. Podia ter mudado essa história. Elas podiam estar felizes hoje com esses homens, com as suas famílias. Eu tô cansada de ver famílias sendo destruídas por egoísmo. Por egoísmo. Porque no caso dessas 2 histórias que eu conheço, esses homens sequer ficaram com essas mulheres. Num caso até ficou. Mas o que ela tem de presente para ela, eu desejo que ela viva 200 anos para viver com aquele traste. Gente, o que aquele homem se transformou foi só um farrapo. Não é nem sombra do homem que ele foi. Então desejo vida longa para aquela moça. Uma vida muito longa. Para que ela possa pagar o que ela fez na vida dessa minha amiga. É triste demais ver. E eu tô aqui porque eu tenho esperança de poder ajudar outras mulheres a conseguirem dar a volta por cima e manterem suas vidas saudáveis e felizes ao lado dos seus maridos. É porque ainda me resta uma esperança também de tocar o teu coração.
É com você que eu tô falando. Com você que tá aí pensando se vai ou se não vai fazer. Não faça. Não faça isso com a sua vida. Não faça isso com a vida dos outros. Eu vou te falar uma coisa. Se esse homem aí que você tá sonhando e desejando pra sua vida tiver que ser seu, ele vai ser seu. Livre. De corpo e alma ele vem pra você. Porque amor ninguém segura. Pode afastar, pode destruir. Mas você também, você quer saber se ele é pra ficar com você? Então continua me seguindo. Eu vou falar mais coisas sobre isso. Ai, da onde que você tira isso? Da minha vida. Da minha vida. Eu vou contar uma outra história, que eu gosto de contar história. Eu era muito menina e muito curiosa. E desde menina eu tinha uma certa mediunidade, vamos assim dizer. Eu sonhava com coisas, ouvia coisas, via muitas coisas. E quando eu entrei na fase da adolescência, eu fiquei muito curiosa. Eu queria interpretar melhor aquelas coisas que eu estava sentindo. Mas eu fui criada católica e dentro da religião católica a gente não tinha essa abertura de saber como é que funcionava. Então eu lia muito, eu adorava ler. Bom, até hoje eu leio até bula de shampoo. Então eu usava essa minha leitura para suprir essa minha necessidade, dessa minha curiosidade. Então eu era viciada em revista de horóscopo, numerologia, astrologia, mapa astral, eu aprendi a calcular rápido. Tinha tabelas e mais tabelas de cálculo de mapa astral, de montar céu, guias de numerologia, grafologia. Eu queria entender aqueles mecanismos todos. Mas muito facilmente eu lidava melhor com baralho. Eu me lembro que uma vez, meu primeiro baralho, eu parei numa banca de jornal. Hoje em dia nem tem mais tanta banca de jornal, né? Hoje em dia tem alguns postos, livrarias com as coisas, mas banca de jornal mesmo, é que nem na minha época de infância, nem se acha tão facilmente. E eu me lembro que era um tarô astrológico. Achei, uniu duas coisas que eu gostava muito naquela época. Era um negocinho, era um baralho de recortar, tinha lá um significado de cada carta e mais ou menos mandava você se virar. Lá fui eu. Claro que eu peguei uma amiga para pato, a gente sempre faz isso. E não é que aconteceu. Tudo que eu falei para ela naquele dia, eu falei, nossa, não, esse negócio aqui tá dando medo. Aí ela voltou lá, não, vem aqui, você tem que ver o resto. Eu falei, não, isso aí é perigoso ficar mexendo com essas coisas. Não. Então sempre tinha uma amiga ali em volta que queria que eu lesse alguma coisa para elas, porque eu via mesmo. Eu levei algum tempo para aceitar essa coisa. Eu não sabia lidar com aquilo. Eu não compreendia direito as coisas que eu via. E aí, conforme eu fui amadurecendo e fui ficando mais velha, eu fui pesquisar, eu fui procurar alguém que pudesse me orientar mais profundamente sobre esse assunto. Eu fiz uma certa peregrinação em algumas casas para saber como é que isso aí acontecia, até que um dia eu me encontrei numa casa onde eu tô até hoje. Isso deve fazer mais ou menos uns 25 anos. E eu descobri que eu fazia tudo errado, né? Eu descobri que eu não cuidava, que eu não cobrava por aquilo. Isso é uma outra coisa que as pessoas falam assim: ah, mas isso é um dom, você não pode cobrar para fazer isso. Ah, é? Ser professor também é um dom, alguém dá aula de graça? Ah, olha, ser médico, que é um dom mais bonito que isso, porque ele tem que cobrar. E as pessoas vivem disso, eu não vivo disso. Eu tenho uma outra profissão, não vivo financeiramente disso. Mas tem todo um porquê de se cobrar, né? Ah, mas tem gente que faz de graça. Tem. Na verdade, a pessoa que faz de graça, ela foi punida por alguma coisa de errado que ela fez e ela faz de graça para pagar essa pena que ela fez. Então ela é obrigada a doar. Assim como aquele serviço voluntário de presidiário, quando ele está pagando pena,
essa pessoa que faz de graça tá pagando uma pena. É por isso que ela faz de graça, tá? Isso é um pouco mais complexo. Talvez eu faça um vídeo falando só sobre isso. Mas basicamente você tem que cobrar para fazer isso. Até porque existe um custo operacional disso por trás, né? Não é só sentar ali, não é só o seu tempo que você está dispondo. Você está dispondo do seu tempo, você está dispondo da sua energia e está dispondo de tudo que você está doando para aquela pessoa na tua frente. Então, tudo isso tem um custo operacional para estar acontecendo ali. Eu vou chutar por baixo, tá? No mínimo dos mínimos, a pessoa acendeu um incenso, uma vela, né? Te ofereceu um copo d'água. Aliás, ela pôs um copo d'água nessa mesa. Isso é o mínimo que ela gastou. Todo o restante você não tá vendo, não tá ali presente na sua frente. Mas um dia eu gravo um vídeo só sobre isso, porque é um pouco mais complexo do que isso que eu tô falando aqui agora. É só pra gente chegar lá no ponto que eu quero de por quê, né? Que eu sei, né? Porque o baralho realmente responde. Ele responde isso pra você, ele vai te tirar essa dúvida. Ah, mas tem tanta trambiqueira por aí. Tem um monte de mulher que fala um monte de coisa, cobra cara e não quer dizer nada. Tem. Infelizmente é verdade, tem. Tem trambiqueiro em tudo que é departamento hoje em dia. Hoje em dia você encontra trambiqueiro vendendo coisa roubada. Você encontra trambiqueiro nas mais variadas profissões. Você encontra gente que está trabalhando como se fosse médico sem ter diploma. Engana um monte de gente. Você não tem precedente o que o ser humano é capaz de fazer para enganar o próximo. Não ia ser dentro dessa área que ia deixar de ter um trambiqueiro. Mas também tem muita gente boa, tem muita gente vocacionada, tem muita gente que de fato tá ali para ajudar você. Eu não tô aqui para julgar ninguém. Batendo o olho assim, não é simples saber quem que é trambiqueiro e quem que tá trabalhando, tá? É uma missão que não é fácil. O que eu mais achava ruim dentro dessa minha missão é assim, tinha gente de fato que estava ali buscando uma ajuda, mas tinha muita gente, mas muita gente mesmo que vinha ali que não era ajuda o que queria. Queria que fosse feita a sua vontade. E muitas vezes essa vontade é uma coisa ruim. Isso me deixava muito triste, porque eu entendia que a pessoa estava perdida, literalmente perdida, ela não sabia o que ela estava pedindo. Tava muito claro aquilo, principalmente para mim que estava vendo do outro lado, que eu tinha ali como ver dentro do baralho que aquela pessoa, na verdade, ela não tinha uma maldade no coração, ela só não estava entendendo o que ela estava sentindo. Então, você, principalmente, que só não está entendendo o que você está sentindo, toma muito cuidado quando a pessoa que estiver ali manuseando um baralho na sua frente, se é pra você, não, mas esse é fácil. A gente dá uma adoçadinha assim nele, que ele vai cair nos seus pés, vai fazer todas as suas vontades. Corre dessa criatura, minha filha, corre, mas corre o mais rápido que você puder, porque você vai estar enfiando sua vida no lixo, a sua e a da pessoa que você diz que ama. Então corre, mas corre o máximo que você puder quando alguém disser isso pra você. Porque às vezes, essa infeliz que te deu essa informação, ela nem fez isso por maldade. Ela fez isso porque ela viu que você queria isso. Mas ela nem pensou em te explicar o tamanho do dano que isso causa. Ela quis agradar o cliente para o cliente voltar. E isso é muito triste. Eu acho que integridade tem que vir acima de tudo. Eu falo de integridade, a integridade é uma coisa muito relativa, né? Porque o que é integridade para você? O que é integridade para mim? Para mim, ser íntegro é ser íntegro com os meus princípios. Eu tenho princípios, eu já passei por isso. Eu não quero que mais ninguém nessa vida tenha que passar por isso. E eu comecei a gravar esse vídeo justamente com essa intenção. Com a intenção de atingir todos os lados. Atingir quem fez, atingir quem passou,
quem está passando e ajudar da forma que eu puder. Eu pretendo gravar outros vídeos, dando dicas de como é que você pode perceber se tem alguma coisa de fato errado. Coisas que chamem que em tese passariam batido no seu dia a dia. Eu também pretendo ensinar para você pequenos rituais que você pode fazer. Não é ritual macabro, não, pelo amor de Deus, gente, não corre, não vou fazer nada disso aqui, tá? A minha ideia é ensinar para você pequenas coisas para você ajeitar a energia da sua casa, para evitar que essas coisas entrem na sua casa. Para você harmonizar a sua casa de forma que você possa barrar essas energias de entrar dentro da sua casa. Vou também ensinar alguns pequenos rituais para você limpar o seu coração, para que você, sem querer, não deseje isso para ninguém. Para que você consiga fazer o pedido correto para o universo. Para que você não chegue para o universo e peça para Deus ou para a forma como você o concebe, porque aqui eu não estou aqui para tratar de religião específica nenhuma. Muito pelo contrário, cada um tem a sua e todo mundo tem esse mesmo sofrimento, independente da religião que esteja. E não vou. Os rituais que eu vou ensinar, se você de alguma forma achar que aquilo está indo contra o que você o prega dentro da sua crença religiosa, então você, por favor, não faça. Mas procure um similar. Procure o seu líder religioso, explique para ele qual é a sua situação e peça para ele um similar dentro da sua religião, porque sempre tem. Eu acredito que as religiões são portais, são caminhos que te levam a um único Deus. Você pode chamar ele pelo nome que você quiser, mas ele é o mesmo. Tá? Eu acho que o meu caminho é um, o seu é outro, o do José é outro, o do João é outro. Enfim, eu não tô aqui para julgar, para condenar, nem para achar que a minha é melhor que a de ninguém, que a sua é melhor que a de ninguém. Eu acho que cada um tem um caminho nessa vida. O importante é o que a gente traz no nosso coração e o que a gente está doando para o nosso próximo. Sabe? Porque gente boa e gente ruim tem em qualquer caminho. Eu andei por muitos caminhos, qualquer dia eu conto a história da minha peregrinação por aqui. Mas dentro desses caminhos que eu andei, eu conheci muita gente boa e muita gente ruim. E eu acho que para tudo tem um equilíbrio. Para cada um bom, tem um mal. Às vezes a gente não está enxergando esse equilíbrio, mas eu acho que quando a gente movimenta essa energia, quando a gente movimenta as energias do ambiente, a gente pode encontrar esse equilíbrio, porque isso não tem nem a ver com crença religiosa nem com nada disso. É pura física. A energia que você emana é a que você atrai. Então, se você está atraindo à sua volta muitas pessoas negativas, é porque talvez você esteja negativo. Eu tenho alguns exercícios para a gente positivar o ambiente, positivar o sentimento. Eu pretendo trazer também isso aqui. Então, eu queria que você deixasse aqui nos comentários o que você gostaria de ver primeiro. Eu vou procurar na medida do possível e deixando cada vídeo eu vou falar sobre um assunto. Esse eu quis usar mais ou menos para me apresentar, para vocês saberem das coisas que eu quero tratar aqui. Mas a gente pode tratar de diversos outros assuntos. Então é assim, eu pretendo colocar alguns rituais de equilíbrio de energia. Eu pretendo gravar um vídeo sobre isso. Pretendo gravar um de como equilibrar isso e deixar uma vibração no seu entorno para que as pessoas que se aproximem de você estejam com uma energia legal também. Para você afastar aquelas pessoas negativas mesmo da sua vida, porque a gente acaba atraindo sem querer isso para nossa vida e às vezes a gente não sabe como se livrar disso. Então é um assunto que eu gostaria de trazer aqui. Então deixa aqui nos comentários, eu queria que você dissesse o que você achou. Se você achou que não teve a menor utilidade na sua vida, você também pode simplesmente não assistir mais. Se você achar que de alguma forma foi interessante para você, mas que você gostaria que eu tocasse em outros assuntos, eu trago. E eu pretendo trazer algumas dicas, algumas coisas que eu aprendi ao longo da minha vida para tentar melhorar o seu dia a dia, para ajudar você a detectar quando tem alguma coisa negativa e por quê, para você afastar isso do seu dia a dia. E espero que você fique comigo por aqui, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.